Quando nós falamos de Deus, de sentir Deus, escute a voz de Deus, escute as suas intuições, siga o seu coração. Parece que fica um monte de palavras bonitas, mas tão assim subjetivas e sem uma coisa mais objetiva e concreta que possa nos guiar e nos orientar. E que aqui eu vou então dizer para você de que maneira que cada um pode sentir Deus. E você poder perceber de que maneira você sente Deus. E tenha absoluta certeza que a forma como você sente e percebe Deus é totalmente diferente da forma como eu percebo e como outras milhares de pessoas percebem. Nós temos um jeito específico de sentir esta presença divina e ela é individual. Se estivesse aqui com várias pessoas e eu perguntasse para elas como é que é Deus para você, defina Deus para mim. Cada um vai definir de um jeito. Então eu vou dizer, Deus é amor, Deus é paz, Deus é aquele que tudo provê. Cada um vai poder dizer uma coisa. Deus é punidor, se eu não fizer as coisas corretas ou certinhas, Deus pune. Deus é aquele que tudo vê, é aquele dedo que tudo vê. Quer dizer, né? Dedo que tudo vê, não é um olho que tudo vê, é um dedo que tudo aponta. Né? Quer dizer, cada um vai falar de um jeito. E este jeito, eu quero que você preste atenção agora. Não estou nem dizendo que ele é certo ou que ele é errado. Mas a maneira como você sente e percebe o que é Deus tem a ver com a maneira como você introjetou e percebeu o seu pai. Uau! Não me xinga agora, ainda mais que você é uma pessoa extremamente religiosa, eu também o sou. Não vai falar assim, imagina que absurdo, não tem nada a ver. Espera um pouquinho e escute até o final. Porque como é que uma criança vê os pais? Eles veem os pais como algo o máximo. Eles são gigantes, eles são grandes, a criança é pequenininha. Os pais meio que sabem tudo daquela criança. Os pais chegam pro filho e falam assim, olha, né, tá aquele dia quente, ele fala assim, cuidado, né, vai chover. Melhor você levar alguma coisa. E daí que eu imagino, não vai chover nem nada, não sei o quê. E não leva nada, e de repente chove e fala, nossa, não é que minha mãe e meu pai eram bidu? Ou então aquela criança está descendo a escada e fala, cuidado com a escada, você vai escorregar e vai cair. E a criança escorrega e cai, e fala assim, nossa, como é que ela adivinhou que eu ia cair? Então a gente acaba, de pequeno, atribuindo aos nossos pais aquela coisa, nossa, eles realmente sabem o que vai acontecer comigo. E colocamos ele naquele ideal, naquele idealzão mesmo, como heróis. E daí a gente introjeta para dentro de nós que este ser supremo, essa pessoa que sabe tudo de mim, que cuida de mim, que me castiga, que me orienta, que me direciona, que me educa, essas qualidades e características que a gente atribuiu aos nossos pais, a gente atribui a Deus. Como se Deus fosse isso. A gente coloca a figura paterna como se fosse este Pai Supremo, porque é o máximo que a criança conseguiu ali registrar como um uau. E a gente cresce continuando ainda com essa mesma informação, com essa mesma percepção. Então agora, antes de você me xingar de vez, eu quero que você lembre, né, e traz assim, como é que era a sua relação com o seu pai? Ele era autoritário? Ele era aquele pai que, né, se você errasse, ele receberia um castigo, né, que ele estava ali sempre meio que presente, meio que adivinhava tudo, e você mesmo que você tentasse esconder, a hora que você via, ele descobria, e daquele forma muito autoritária? Se por acaso seu pai era assim, provavelmente você deve ter uma percepção de que Deus também é autoritário, de que se você não andar no caminho certinho, alguma coisa de ruim vai acontecer. Quando a gente fala assim, pode deixar aqui, né? Deus é justo. Deus daqui a pouquinho vai acertar as contas, né? Alguém fez alguma coisa errada, mas, Deus é justo, né? Olha lá, eu não estou fazendo nada, mas, Deus, você está vendo que o outro lá errou, né? Vai lá e dá um jeito. Então, a gente também pode ser que você esteja fazendo essa relação. E começa, então, a agir sob este conceito. Se, de repente, o seu pai era aquele pai extremamente
acolhedor, que tudo que você precisava, você ia lá, pedia, seu pai te dava, né? Todas as suas necessidades ele supria. Daí você vai também começar a achar o que Deus é aquele que supre tudo. Você não precisa fazer nada, quase, porque Deus vai dar um jeitinho. Deus provê. Teu pai provia e Deus provê. E esse é a relação que você começa a ter. Quer dizer, nada vai faltar, porque nada te faltava ali, porque Deus vai prover. Então eu quero que agora você, com toda um jeito bem verdadeiro consigo mesmo, tente fazer essa relação. De que maneira você sentia sua mãe ou seu pai, os adultos que te cercavam ali, e como que você transporta isso para a figura suprema de Deus. E daí você começa a viver a vida ou temendo a Deus, porque você temia os seus pais, então você teme a Deus, ou porque eles vão te castigar, então você tem que anjar no certo porque vão te castigar, ou aquela coisa de, né, nossa, é paz, é amor, porque eles te passaram essa paz e esse amor, então você também busca em Deus essa paz e esse amor. A forma que você introjetou os seus pais nesse sentido é a forma com que você se relaciona com o Supremo em você. De uma forma ainda um tanto quanto infantil, sim. Mas a gente às vezes tem uma forma infantil de nos relacionarmos. E o mais interessante ainda, que a maneira como nós acreditamos que é Deus, que seria o melhor, o supremo, o divino, o bom, o eterno, o amoroso, a maneira como a gente acha que este supremo age é a forma com que a gente também começa a agir. Porque lá no fundo, todos nós queremos corresponder ao bom que nós introjetamos. Queremos corresponder a este divino introjetado. Então, se você introjetou que Deus é um Deus cobrador, você vai ter ações e atitudes extremamente também cobradoras, porque você acha que isso é o bom. Se você teve um pai cobrador, então Deus é um cobrador, você também se tornou um cobrador, não só porque você foi condicionado e aprendeu isso com seus pais, mas porque você acha lá no fundo que isso é certo, que isso é bom, que isso é uma forma de manter-se na retidão. Por mais que racionalmente você fale, eu sei que eu me cobro muito, eu cobro das pessoas, mas eu cobro demais de mim mesma, mas eu não sei como alterar isso, é difícil de alterar porque ele está embasado em uma crença que você colocou do divino e do bom. Se você de repente acha que Deus é aquele que provê tudo, você pode até estar meio que procrastinando, meio que deixando as coisas acontecerem. Porque daqui a pouco as coisas melhoram, Deus vai melhorar, sabe? Daqui a pouco eles dão um jeitinho. Então tem aquela fé de que vai dar um jeitinho e você acaba às vezes não agindo. Porque lá atrás você também não agiu e de repente, sei lá, papai e mamãe te trouxeram as coisas. Você não teve que fazer um movimento. Então também você pode estar introjetando dessa maneira. Se você acha que Deus é um Deus que julga, você também vai ser aquele cara que está julgando tudo. Achando que isso é o correto. Deus faz justiça, você vai querer fazer a justiça também com as suas próprias mãos. Então, a maneira como você sentiu este Supremo dos seus pais e sente que Deus é assim, é a maneira com que você age. É aí que eu falo que a nossa conexão com o divino, ela se dá no nosso corpo através do nosso chakra coronário. É essa abertura aqui da nossa pineal com o nosso coronário que se conecta ao Supremo, se conecta ao cosmo. E o nosso chakra básico é aquele que se conecta à força da sua própria ação, da maneira como você age no mundo, da energia que você impõe nas suas ações. E o nosso chakra básico e o nosso chakra coronário, eles se conectam assim, eles se interligam assim. Que é assim que eu digo, a maneira como eu ajo no mundo é a maneira como eu penso e sinto que Deus também age. E é aí que a gente faz essa conexão e fica difícil mudarmos as nossas ações. Neste sentido. Então, de que maneira que você vai sentir Deus? De que maneira que você vai ouvir Deus?
Que você vai sentir que Deus realmente, você escutou e que Ele atendeu os seus pedidos e tudo mais. Quando você perceber na sua vida que a forma como você acredita que seria a maneira de Deus agir, isso acontece. Então, se você é um justiceiro e para você Deus também é um justiceiro, na hora que dentro do seu conceito de justiça, essa justiça se manifesta, se apresenta numa situação X, você fala, nossa, realmente Deus existe. Olha aqui, ó, a justiça se fez no seu conceito de justiça. E se a justiça não se fez no seu conceito de justiça, você vai achar, assim, mas cadê Deus? É hora que você pode até perder um pouco a sua fé. Como? Que absurdo as coisas que estão acontecendo. Onde está Deus? Cadê Ele? E é hora que você então fecha o seu coração para não ouvi-lo. Se você é aquela pessoa que acha que Deus tudo provê e de repente você está percebendo que na sua vida não tem tudo que você gostaria, você não está se sentindo abastecido nisso, também você vai falar assim, mas como? Onde que Ele está que não está percebendo que eu estou precisando aqui, necessitado de algumas coisas? E se de repente alguma coisa acontece, que você se sente, né, sendo provida, você fala, nossa, ai, Deus ouviu minhas preces, Deus realmente existe. É a hora que você escuta isso, que você sente isso. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que o nosso conceito do que é Deus, ele está muito humanoide. A gente humaniza Deus. Por isso que a gente não consegue ouvir, sentir. E a gente coloca esta figura que idealizamos e colocamos ele como supremo, como se estivesse muito distante mesmo, em algum espaço. E nesse espaço distante que ele está de nós, ele vai agir como a gente introjetou de uma forma humana. Por isso que a gente perde a fé, porque muitas pessoas perdem a fé. Em alguns momentos perdem. E ressuscita, às vezes, renasce uma fé quando alguma coisa boa acontece. Daí, aconteceu uma coisa boa, ele resgatou a fé. Não aconteceu as coisas do jeito que ele queria, perdeu a fé. Então, Deus está também condicionado dentro do nosso conceito. Se acontecer, foi bom, se não acontecer, não. Percebe que a gente humanizou Deus, a gente transformou Ele num humano de uma forma assim, pegou o Supremo e colocou aqui para baixo. É quase que profanizar o que seria Deus. Daí nós vamos para o conceito, né, de Deus de ser energia. Não é um ser, não é uma pessoa. É uma energia que paira sobre tudo e sobre todos. É uma inteligência presente em todo o cosmos, em todo o universo. E enquanto energia, nós também somos energia, então estamos todos inseridos neste quantum de energia, neste quantum de inteligência. E aí nós podemos sentir Deus a partir do momento em que nós nos conectamos a este quantum de energia que há em tudo, que há em você, e que, portanto, Deus também está em você. Assim como está da mesma forma e na mesma quantidade, se a gente pudesse falar assim, numa outra pessoa. Não existe mais Deus em um e menos Deus no outro. Não existe mais energia em um e menos no outro. É como se você imaginasse um grande oceano, e naquele grande oceano há um quantum de energia em todo o oceano. Não existe mais água, né, aqui do que ali. Essa célula de água não possui mais água ou menos água do que uma outra célula de água. Todas as células aquáticas possuem água. E todas elas estão imersas neste grande oceano. E elas são células aquáticas e elas são oceanos ao mesmo tempo. Quando nós transcendemos e saímos dessa visão humanoide de Deus, a gente consegue sentir e ouvir Deus em tudo. A partir do referencial das nossas células aquáticas, nossas células divinas, imersas neste oceano aquático, neste oceano divino, neste oceano de energia. Então você fala, como é que eu vou me conectar a esta força? Primeiro, saindo desta visão humanoide de Deus e entrando nessa visão energética de Deus. Dessa inteligência, de algo que transcende a nós, mas que faz parte de nós.
Quando nós falamos para ouvir Deus, silencie. Você vai poder silenciar milhões de vezes a sua mente, o seu coração, entrar em meditação, mas se você não compreender que essa forma de você se conectar com o divino ainda está desta forma humanoide, você pode silenciar e você vai continuar ouvindo essa mesma maneira. Então não basta só silenciar. Silenciar faz parte. Mas antes de silenciar, você tem que abrir a sua mente. Ampliar a sua visão. Saber que esta é uma maneira que você aprendeu, mas que ela não é a real. Que esta é uma maneira de você ter com as pessoas. Mas que o Supremo é muito mais do que isso. É de você se sentir sendo um quantum de energia. De você transcender a sua visão de corpo físico e entrar dentro de uma consciência. Quando a gente fala, cadê a sua consciência? A sua consciência também é uma energia. No momento em que você morre, esse corpo fica e a sua consciência continua imersa neste imenso oceano, numa outra forma, como os vários estados de uma água, sólido, líquido, gasoso, vapor. Então são vários estados. A sua consciência está agora inserida num estado que seria sólido dentro do seu corpo. A sua consciência está permeando o estado sólido do seu corpo. Mas a sua consciência não é o seu corpo, mas ela está no seu corpo. Esse estado sólido, ele pode, desaparecer e essa sua consciência continuará em um outro estado. Quando nós falamos de Deus e de energia, nós estamos falando de vários estados. Mas o estado energético do que é Deus, ele é perene e único. A maneira como você vai poder perceber e senti-lo é através da onde a sua consciência está. Como a nossa consciência, ela está inserida dentro de um espaço sólido que é o nosso corpo, nós tendemos a observar o que seria divino na nossa vida também de uma forma sólida e concreta. E é por isso que a gente acaba trazendo essa visão de Deus como uma visão paterna. Porque é mais objetiva e está dentro de um invólucro físico, sólido. Ampliar a nossa percepção de Deus é poder também ampliar a visão sua enquanto um ser espiritual ocupando uma matéria corporal para uma experiência neste nosso planeta Terra dentro desta vivência. Na hora que você consegue sentir essa transcendência da sua própria consciência, do seu próprio ser, você começa a entrar dentro dessa experiência da conexão com o divino. Quando a gente teme a morte, é quando nós estamos apenas limitando a nossa consciência a um estado sólido corpóreo. Quem morre é o corpo, mas não a consciência, não a sua energia. Quando você acredita que tudo acabou porque acabou o seu corpo, daí você está limitando toda essa inteligência divina a um único estado. Então, por que é difícil a gente ouvir Deus? Porque nós limitamos a um estado. Então, abrir este espaço, ampliar a sua mente, ampliar a sua visão, transcender a si mesmo, você consegue chegar um pouco mais próximo do que seria este Supremo que habita em cada um de nós. Quando nós falamos Deus está em cada ser humano, ele não está fora, ele está dentro. Ouvir Deus é ouvir aqui, mas para ouvir aqui você precisa primeiro ampliar. Senão o que você vai ouvir é um eco de condicionamentos. E vai ficar atordoado com estes condicionamentos. E vai ficando cada vez mais e mais condicionado aos próprios condicionamentos. Então, antes de silenciar, eu quero que você reflita e pense um pouco sobre isso. E abra janelas mentais para essa ampliação. Feito isso, você consegue sentir
um pulsar. Como se fosse um pulsar, é um pulsar do cosmos, que pulsa em todo o seu ser, que pulsa em todo o seu corpo. Porque apesar do seu corpo ser sólido e material, está dentro dessa dimensão material, o funcionamento dele é exatamente igual ao funcionamento do cosmos. O seu pulmão, ele é um pulmão cósmico. Então, no momento em que você percebe essa engrenagem do seu organismo e a engrenagem do cosmos sendo uma só, e por mais que a sua consciência está dentro de uma engrenagem um pouco mais sólida, até a própria engrenagem, ela tem uma inteligência que supera qualquer outra inteligência deste mecanismo de organização. Então você também pode, ao entrar em contato com a sua respiração, ao entrar em contato com o seu próprio mecanismo do seu organismo, deste balé cósmico que baila dentro de você, do funcionamento de cada órgão, você pode ver essa beleza. E esta beleza você transporta ela para fora, do funcionamento dos astros, do nosso planeta que flutua no universo e que não cai, dos outros planetas que continuam ali em cada espaço e que também não se trombam com o outro. Tudo isso é uma inteligência. Quem é que segura tudo isso? É uma energia. E você também é essa energia. Daí, nesse momento, quando você começa a ampliar essa sua consciência, você começa a sentir Deus e a ouvir Deus de uma forma diferente. Então, que você possa, neste momento, fechar os seus olhos por alguns instantes e simplesmente se sentir sendo uma célula de energia, uma consciência, ocupando um corpo, e que este corpo tem todo um mecanismo cósmico de funcionamento. E que você está inserido no imenso manancial de energias. E que toda a inteligência que pulsa no cosmos e que comanda toda essa organização está também em você. E é aí que você sente o pulsar do cosmos no pulsar do seu coração. E você faz parte deste todo. Você está no todo. O todo está em você. E a voz que ecoa dentro deste todo é uma voz de sincronicidade, de totalidade, de unicidade. Sentir Deus é sentir a unicidade da sua célula aquática na imensidão do mar da vida. Respire. E contemple o momento sagrado desta unicidade. E fique neste estado pelo tempo que você desejar. Obrigada pela atenção.